Bem, estamos de volta. Agora o último palestrante da noite, né? Estamos aqui, eu e o professor Babinski, nosso presidente da SAERJ, e agora vamos convidar o Dr. Caio Thanos, que é médico neurocirurgião dos hospitais Angelina Caron, Vita Curitiba e Vita Batel, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e nós temos aqui também a honra, né, de dizer, um ex-aluno também formado pela Universidade Federal Fluminense, com satisfação que nós temos, né, a sua presença aqui, né? O professor Babinski quer falar alguma coisa? Eu só gostaria de externar minha alegria de termos mais um ex-aluno da UF que a gente pôde contribuir na época de monitoria, da graduação, e que se tornou um grande profissional também nascendo da anatomia, né? Então, como é interessante, como é importante para nós saber que a anatomia ela é um vetor importantíssimo do sucesso profissional de cada profissional, e nesse caso, do profissional de saúde, e nesse caso, o Dr. Caetano seguiu a neurocirurgia e é um excelente neurocirurgião aí da minha terra querida do Paraná. Paraná. Maravilha. É uma satisfação. Muito obrigado, Manaia. Fique à vontade. A palavra é toda sua. Muito obrigado, professor Manaia. Muito obrigado pelo convite também, professor Babinski. Parabéns pela palestra anterior do professor Rodrigo. Deixa eu botar aqui. Tava ótimo. Os três foram meus professores tempos atrás, né, lá em 2007, quando eu fui monitor deles em 2008. Mas, com certeza, esse conhecimento anatômico foi fundamental para o que eu faço hoje, né? Então, o tema da aula vai ser basicamente anatomia e neurocirurgia. Eu tenho que falar o que eu preciso saber da anatomia geral. A anatomia específica, ou seja, a neuroanatomia, eu vou tentar só tangenciar, porque não é o objetivo maior da aula, embora seja uma condição sine qua non para a gente, né? Esse senhor aqui foi o Harvey Cushing, a gente conhece ele da síndrome de Cushing. Ele é considerado o pai da neurocirurgia, falecido em 1939, e começou a desenvolver diversas cirurgias, neurocirurgias, no início do século XX. De lá, do tempo dele para cá, naturalmente, a mudança na anatomia foi muito pequena, no conhecimento anatômico, né? Para falar a verdade. A gente teve um conhecimento maior em fisiologia, mas com certeza o conhecimento anatômico ficou parecido. Mas por que a neurocirurgia evoluiu tanto, né? A gente viu, então, que não houve mudanças drásticas, no entanto, essa progressão ocorreu, mas houve uma correta aplicação desse conhecimento anatômico e anatomo-funcional, né? E hoje em dia a gente faz cada vez mais acessos que são minimamente invasivos, né? E essa anatomia se torna cada vez mais importante. Por quê? A gente tem que saber previamente já, na nossa cabeça, como vai ser a anatomia que a gente espera ter. Às vezes a gente não visualiza, tá? Se for um acesso endoscópico, um acesso tubular, a gente não visualiza diversas estruturas, mas é importante saber a localização de cada uma delas, tá? E também, com esses acessos pequenos, menores, a gente começou a reconhecer que a preservação da integridade anatômica, ela também preserva a função dessas estruturas, né? Então, por exemplo, numa artrodese lombar, a gente tem que descolar a musculatura paravertebral, o músculo, o espinhal, o longuíssimo, o ilho-costal, que formam o eretor da espinha, né? E quando a gente faz isso, naturalmente a gente tem que saber que no pós-operatório o paciente vai ter uma dificuldade em estabilizar a coluna, ele vai usar só a musculatura abdominal para isso. Então ele vai ter que fazer muita fisioterapia, em parte também para poder melhorar a função desses músculos que a gente, para poder, por exemplo, fazer uma artrodese, colocar parafuso na coluna, teve que lesar. Bem,
aqui a gente tem uma craniotomia pterional. O que é isso? A gente faz esse acesso quando tem o objetivo de operar aneurismas, por exemplo, né, acessar o polígono de Willis, ou então fazer tumores de base do crânio, no caso a fossa anterior ou a fossa média do crânio, tá? Mas principalmente a gente usa ele para aneurismas, tá? Aneurisma de artéria cerebral média, de comunicante posterior, e é exatamente essa incisão que vai ser feita, tá? Naturalmente, a gente tem que tomar cuidado com algumas estruturas que passam ali, tá? Primeiramente, a artéria temporal superficial, que vai estar aí. E o próprio ramo temporal do nervo facial. Lembrando, ó, ele vai passar aqui pela frente. Ele está longe, naturalmente, da incisão. O problema é que essa pele toda tem que ser retraída aqui para frente, porque o acesso craniano tem que ser aqui. Então, o que a gente pode fazer, ocasionar uma lesão durante a cirurgia, nesse ramo temporal do nervo facial, fazendo a própria retração da pele, tá? Que vai ali para o músculo epicrânico, né? O ramo frontal, o ventre frontal do músculo epicrânico. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Aqui, o ramo temporal do nervo facial, nervando aqui o ventre frontal desse músculo, né? A gente vê alguns lugares, principalmente neurocirúrgicos, isso pode ser chamado também de músculo occipito frontal, o ventre frontal do músculo occipito frontal. Importante lembrar o quê? Que o músculo temporal, ele tem a face profunda e superficial. Esse nervo, esse ramo nervoso, ele transita especificamente entre a camada anterior e posterior dessa face temporal superficial. Então, a gente tem que saber isso na cirurgia, porque existem acessos, como o acesso interfacial ou subfacial, que se destinam exclusivamente a preservar esse nervo, né, esse ramo nervoso. Por que a gente faz esse esforço todo, ainda mais numa cirurgia eletiva? Porque depois essa função de corrugar a testa, se a gente não tiver esse nervo funcionante, a gente não vai conseguir ter essa função. Seria o equivalente àquela pessoa que coloca muito botox, né, e paralisa a musculatura da expressão facial da fronte, esse ventre frontal do músculo occipito frontal. Tá? Esse aqui foi um caso, acho que eu fiz ano passado, um caso da coluna cervical. O paciente tinha uma hérnia de disco, C5, C6, com uma radiculopatia importante, agora não vou me lembrar ao lado, que era a radiculopatia, mas toda vez que tem uma cirurgia desse tipo, a gente tem que botar esse espaçador, a gente chama de espaçador intersomático, ele fica entre os dois corpos vertebrais, a gente tira o disco intervertebral e o substitui por esse espaçador, tá? A gente chama no dia a dia de cage esse espaçador. Beleza, para chegar aí, a gente tem que passar por diversas áreas. Eu lembro, como se fosse hoje, do professor Manaia nos falando lá atrás, na anatomia cervical, né? E a gente tem que saber muito bem essa anatomia, tá bom? Isso aqui é uma imagem do professor Netter, tá? Então, para fazer esse acesso, a gente tem que passar por uma área específica, tá? Abaixo de um músculo conhecido nosso, que é o ventre posterior do músculo digástrico, tá bom? Lateralmente ao músculo omióide e medialmente ao músculo esternocleidomastóide. Isso para poder acessar o que a gente quer na coluna vertebral. Quando a gente olha esse triângulo, a gente lembra imediatamente que no pescoço existem diversos triângulos, diversos trígonos. E esse nada mais é do que um deles, que é o trígono carótico, ou carotídeo. A gente, quando acessar esse trígono, vai ver imediatamente abaixo do esternocleidomastóide a bainha carotídea com a carótida comum, a veia jugular interna e o nervo vago. Tá bom? Quando eu era aluno, eu pensava sempre que essas faces poderiam ser virtuais, né? Que eu nunca ia ver essas faces, porque no cadáver é um pouco diferente. Hoje, quando eu faço uma cirurgia dessa, eu vejo toda vez
que essas faces são presentes e a gente consegue visualizar perfeitamente, tá bom? Então, a gente costuma fazer o acesso transversal, quando é 1 ou 2 níveis, a gente faz esse acesso transversal, consegue perceber no próprio acesso que o músculo batisma é, de fato, um músculo subcutâneo, como a gente vê na dissecção, e já chega nessa camada superficial da face cervical profunda. A gente tem que abrir essa face, tá? Em geral, divulsionar com uma pinça Kelly, alguma coisa assim. Isso, medialmente, é o esternocleidomastóide. Esse caminho que a gente transita aqui, ele vai ser exatamente entre essas faces, tá bom? Então, a face pré-traqueal, traqueal e a bainha carotídea. O nosso objetivo é chegar aqui na camada pré-vertebral da face cervical profunda, tá? E fica mais ou menos assim o acesso. Por que mais ou menos? Porque isso aqui fica mais retraído, tá? A parte lateral fica, de fato, assim, mas a parte medial a gente retrai mais. Então, se eu não souber a anatomia correta da carótida comum, da veia jugular interna, do nervo vago, da tireoide, traqueia, esôfago, eu não vou conseguir nem fazer o acesso, nem começar essa cirurgia. Para a gente começar a nossa cirurgia, a gente tem que passar por todas estruturas anatômicas. Então, a gente conseguiu fazer cirurgia, botou lá esse espaçador intersomático, que a gente chama de CAGE, né? E o paciente teve rouquidão no pós-operatório, ou então uma disfonia, uma dificuldade em falar. Isso pode acontecer e tem uma causa exclusivamente anatômica, tá bom? A gente vê aqui, tá bem pequenininho, mas a gente sabe que entre a traqueia e o esôfago passa o nervo laríngeo recorrente, ele transita por ali, tá? E a gente tem que fazer essa retração para poder acessar essa região, né, vertebral. E 6% dos pacientes, até 6%, podem ter esse tipo de alteração na voz por causa de compressão do nervo laríngeo recorrente. Então, se você não souber isso, você não vai pedir, por exemplo, para o médico anestesista desinsuflar o balonete do tubo, porque esse nervo ele fica apertado aqui pelo balonete do tubo orotraqueal e aqui pelo nosso afastador. Então, depois que você posicionar, você pode pedir, por exemplo, ao anestesista para desinsuflar esse balonete, minimizando assim a possibilidade de lesão desse nervo. Aqui a gente tem outro caso, esse também eu fiz no ano passado, se não me engano, foi uma artroderese lombar. A artroderese lombar, a gente tem o objetivo de colocar parafusos através do pedículo da vértebra até o corpo. Isso aqui é uma imagem de tomografia computadorizada. Aqui é um corte axial, aqui é um corte sagital. Então, a gente vê que liga depois os dois parafusos. Aqui L4, L5, as últimas vértebras lombares. Aqui S1, que não precisou ser contemplado pela cirurgia. Mas é importante saber que esse caminho do parafuso, ele vai ser através do pedículo do arco vertebral, né? E a gente tem que saber que a gente tem algumas estruturas que são bem importantes, tá? Então, o processo mamilar, quando eu era aluno, também pensava que eu nunca ia achar que poderia ser importante. Ele é muito importante, ele vai ser o nosso ponto de entrada. Eu fiz uma cirurgia dessa, e falei isso hoje para os residentes que operam comigo, tá? É importante também saber do processo articular superior, que vai se articular aqui com o processo articular inferior. Ou seja, no caso anterior, a gente sabe que o processo articular superior de L5 vai se articular com o processo articular inferior de L4, tá bom? E o objetivo final é colocar o parafuso pelo processo mamilar, passando pelo pedículo até o corpo vertebral, como está aqui na ilustração. Aqui, novamente, só em outra imagem, outra visão, mas é exatamente isso. Começa lá no processo mamilar e vai até o início do corpo vertebral. Outros casos que a gente faz, nervo periférico. O conhecimento anatômico do nervo periférico, dos nervos periféricos é muito importante, né? O professor Rodrigo falou na aula dele, por exemplo, da lesão do nervo radial, pode acontecer em fraturas da diáfise do úmero, né?
A gente pode ter que lidar com isso realmente. Ocasionalmente, lesões compressivas do nervo mediano aqui no ligamento carpal transverso, ao nível do punho, né? E também é muito comum que haja ou uma infecção ou uma inflamação na parte mais posterior do cotovelo, né? Nessa região que está aqui, tá? Essa região aqui passa o nervo ulnar. Ele atravessa, ele passa ali por trás do epicôndilo medial. E essa relação anatômica é bem importante para a gente, tá? Então, quando tem uma compressão desse tipo, pode ser por hanseníase, por amiloidose, por trauma, a gente sabe que pode ter que deslocar esse nervo ulnar, tá aqui, ó, tá reparado aqui, deslocar esse nervo ulnar de trás do epicôndilo medial para frente, que é a chamada transposição do nervo ulnar, tá bom? Então, o nervo ulnar está aqui, vocês estão vendo aí, aqui é o epicôndilo medial. O objetivo dessa cirurgia é a gente simplesmente fazer a transposição desse nervo, somente isso. Quando a gente faz essa transposição, o epicôndilo medial está aqui, ó, vejam, e a gente passou o nervo para frente dele, e a gente tem que abrir um pouquinho dessa fáscia muscular, às vezes até um músculo, que nada mais é aqui que o músculo pronador redondo, e fazer uma loja para o nervo ulnar. Tá? Então, aqui a gente tem o epicôndilo medial, que ficou para trás aí, o nervo ulnar que ali está, e o pronador redondo, que vai fazer essa loja quando for fixado de volta ao epicôndilo medial. Tá bom? Dessa forma, a gente ganha um pouquinho de comprimento distal no nervo ulnar. Se, por exemplo, também tiver uma lesão cortante no antebraço do nervo ulnar, a gente ganha um pouquinho de espaço e evita, às vezes, de colocar um enxerto, né, para o prognóstico do paciente ser melhor. Inclusive, desculpa voltar aí, mas se for o caso de fazer um enxerto, a gente vai acessar e vai pegar um enxerto do nervo sural. A gente tem que saber bem essa anatomia. Também, embora seja aqui uma cirurgia do membro superior, a gente tem que saber bem a anatomia do membro inferior. Última aula, a aula sobre neurocirurgia, eu falando sobre abdômen. Sim, isso aí é o nosso dia a dia, isso é muito importante. É claro que não é toda a anatomia do abdômen, mas tem uma parte específica ali que é muito importante para a gente. Eu estou falando de cirurgias, na verdade, neurocirurgias, que são neurocirurgias do dia a dia, tá? A artrodese é muito comum, tanto cervical quanto lombar. Aquele acesso pterional é muito comum para tumores, para aneurismas. E aqui eu estou falando da derivação ventrículo-peritoneal, que é a DVP. O nosso objetivo é tirar o líquido do ventrículo, quando tem casos de hidrocefalia, e derivar esse líquido para a gente aproveitar a capacidade absortiva do peritônio. É o mesmo funcionamento da diálise peritoneal, por exemplo. A gente tira esse líquido, passa por esse dreno que aqui está, tá? Esse dreno fica embaixo da pele, fica no subcutâneo, é um mecanismo valvular, então ele só desce, né, o líquido, e a gente tem que acessar a cavidade peritoneal para que, desse modo, seja drenado esse líquido lá dentro. Tá? O professor Manaia falou dessas linhas de incisão, né? E realmente, na época, né, eu estudava mais pelo Gardner, eu não sei hoje em dia como está a anatomia da UF, mas já tinha o Moore, eu li alguns capítulos do Moore, e eu sei que o primeiro capítulo do Moore tem esse desenho, tá? Por que eu estou falando isso? Alguns colegas meus, quando fazem incisão abdominal, gostam de fazer esse tipo de incisão, tá? Subsfóide, subsfodiana. Ela é um pouquinho menor, eu só botei aí para poder demonstrar esse tamanho. Mas a gente pode fazer essa incisão na linha média, e do jeito que eu prefiro fazer, é o jeito que aqui está, tá? Conforme as linhas de tensão, tá bom? Eu faço esse acesso transversal para o umbilical. Normalmente à direita. A gente costuma botar a derivação ventricular peritoneal, ou DVP, tá? À direita. Por que eu estou falando isso?
Eu falei mais cedo, por exemplo, que nós temos residentes no hospital aqui. Então, se a DVP for comigo, eu vou fazer esse acesso ao abdômen aqui. Se for com outros médicos, eles vão preferir esse acesso aqui. Tá? O residente de neurocirurgia tem que saber que tem uma anatomia completamente diferente no meio, na linha média e transversalmente. Tá? Então, quando você faz o acesso mediano, a gente tem, na linha alba, né, a gente tem a lâmina anterior e a posterior da bainha do reto do abdômen fundidas. E você vai acessar essa bainha do reto medial e cair direto na face transversal. Vai ter uma gordura pré-peritoneal, que a gente chama anatomicamente de face extraperitoneal, e depois, aí sim, o peritônio. Tá? O que eu prefiro fazer, como eu falei para vocês, é acessar lateralmente, por causa dos lados interior das linhas de tensão, né? Então, a gente faz o acesso, primeiro a parte anterior da bainha do reto do abdômen, depois é importante que tenha um músculo reto do abdômen. Tá? É importante também não dissecar, ou seja, não cortar, não incisar esse músculo. A gente divulsiona. Divulsionar, na verdade, é não cortar, tá? Em geral, uma pinça Kelly que a gente usa. Por quê? A gente sabe que vai ter aí, nessa região, ascendendo por dentro do músculo reto do abdômen, os vasos epigástricos inferiores. Então, a gente não quer lesar a princípio. Primeiro que não quer perder a função, não quer que esses vasos percam a função. E outra coisa é que a gente não quer ter um sangramento exacerbado durante a nossa cirurgia, tá bom? E depois eu chego na parte posterior da bainha do reto do abdômen. Aí sim, eu vou para a face transversal, acho aquela gordurinha que é a face extraperitoneal e o peritônio. Tá? Esse aqui é outro caso, tá? Naturalmente, é um caso de aneurisma. Para eu fazer o diagnóstico de aneurisma cerebral, eu tenho que fazer uma angiografia. Esse exame é igual um cateterismo, por exemplo. É aquele exame que a gente vai lá embaixo na artéria femoral ou aqui na artéria braquial, funciona, ascende, no caso da femoral, pela artéria ilíaca externa, pelo arco da aorta, e aí chega lá em cima, tá bom? Aqui a gente vê que tem um aneurisma grande de artéria basilar, e a gente tem que saber bem toda essa anatomia, tá? Essa é a única parte que eu vou falar um pouquinho de neuroanatomia, tá? Então aqui a gente vê que tem as artérias vertebrais, é uma angiografia do sistema posterior, né? Do sistema vértebro-basilar. Aqui a gente vê que tem a artéria basilar, as duas artérias cerebrais posteriores, que vão ser formadas pela basilar, a artéria cerebelar póstero-inferior, a artéria cerebelar antero-inferior e a artéria cerebelar superior. Então, nesse espacinho pequeno, a gente tem que saber uma anatomia bem grande. Mas para chegar aí, a gente tem que saber outras coisas de anatomia, né? Eu já falei que o exame começa lá embaixo, na artéria femoral, e quando chega aqui no arco da aorta, né? Aqui o arco da aorta, a gente sabe que pelo menos 4 vasos a gente tem que saber bem. As 2 carótidas comuns e as 2 vertebrais. Tá? Então, aqui, a gente sabe que tem o tronco bracocefálico e vai direto para a carótida comum e a subclávia do outro lado. Tá? A carótida comum esquerda, em geral, ela emerge através diretamente do arco da aorta. Né? Já a artéria vertebral, ela costuma sair do ramo da subclave, realmente. Ela é um ramo da subclave, tá bom? A gente vê que ela vai estar aqui dos 2 lados, tá bom? A imagem está assim porque essa é uma angiografia oblíqua. Então, respondendo a pergunta, né, a que eu me propus responder, anatomia e neurocirurgia, o que eu preciso saber? A resposta é bem simples. Você tem que saber tudo de anatomia, tá bom? Tem que saber anatomia. Muito obrigado pela oportunidade, por falar um pouquinho da importância da anatomia para a minha especialidade, para a medicina em geral. Obrigado.
Professor Caio, brilhante apresentação. Muito orgulho de tê-lo tido como monitor. Aluno, tudo realmente é extremamente gratificante para todos nós, né? O nível que está sendo apresentado aqui nesse congresso, o nível das pessoas, dos palestrantes que estão vindo aqui, a experiência clínica, anatômica, como citou aqui, né, o professor Sampaio, unindo a bancada à clínica, né? Você fazer essa união entre bancada e clínica é fundamental, é essencial, né, para o cirurgião, né, para o clínico também, não só para o cirurgião, mas para os clínicos também. Os melhores clínicos que eu conheço são excelentes, né, em anatomia, né? Vejo aí o seu cuidado com a fáscia cervical, que foi um assunto que sempre me encantou, porque foi tema da minha prova para professor de anatomia. Escrever a fáscia cervical desde a sua primeira inscrição em 1911 por Alan Burns. Aí foi, né? Começando, me apaixonei por esse tema, acabei, né, me apaixonando também por tireoide, e realmente a atração do nervo laríngeo recorrente, né, que você bem citou aí, né, em cirurgias cervicais, não somente em neurocirurgias, mas em qualquer cirurgia, né, eu gosto muito de cirurgia tireoide, ela é uma das principais causas da rouquidão, né, da paresia e da rouquidão no pós-operatório. E esses 6% aí que acontece, você pode tirar aí que alguns por cento se devem também à desidratação do nervo. Tá? Muitos, quando vão colocar o afastador, usam a compressinha e não umidificam. E essa compressa, junto ao fenômeno balão, cuff, juntamente com o quê? Com a tração e a compressa desidratando o tecido. Então, toda vez que eu faço cirurgia de tireoide, eu boto o auxiliar com a seringuinha, com soro, toda hora, vai lá, pílula corrente. Igual a gente faz com o pericrânio, é assim também. Pílula na área dele, não deixa ele secar, não. Se ele secar, vai ser um problema, tá? Mas realmente foi um prazer tê-lo aqui conosco, sua palestra engrandeceu bastante. Deixa eu passar aqui as perguntas para você. A Simone Pérez, o cérebro ainda é um enigma. O que ainda podemos estudar para entendê-lo? O que ainda... Desculpa, não vi... Ah, tá aqui. O cérebro ainda é um enigma. O que ainda podemos estudar para entendê-lo? O tema, na verdade, da aula, né, foi mais de anatomia geral, né? Mas realmente o conhecimento neuroanatômico ele está cada dia modificando. Não o conhecimento anatômico, como eu falei, mas a gente sabe, por exemplo, que a função do cerebelo tem muitas outras funções além da parte motora que a gente da coordenação motora, coordenação e planejamento, né? Então, assim, realmente ainda é um enigma, tá? Ela falou e está certíssimo. A gente vê que tem muitas áreas de função de fisiologia ou de anatomofisiologia que são bem complicadas, tá? A gente não sabe tanto ainda, mas com certeza esse conhecimento está avançando cada vez mais. Tanto que a gente faz hoje cirurgias que são cirurgias funcionais. Por exemplo, estimulador cerebral profundo para a doença de Parkinson, estimulador medular também para dor crônica, usando aquele conhecimento do portão da dor, né? A gente sempre vai evoluindo com esses conhecimentos que são anatomofisiológicos, e aí sim progride na nossa especialidade, né? Embora o conhecimento anatômico, especificamente em relação à morfologia, né? Não evolua tanto de hoje para frente, a gente vê que essa função da estrutura, realmente a gente percebe que na neuroanatomia está evoluindo. E o que ela pergunta aí, o que ainda podemos estudar, realmente tem que se atualizar. Tá? Então, a anatomia que eu estudei lá em 2008, na neuro, na verdade, hoje já está desatualizado. A gente tem que se atualizar. Isso é só o mundo, né, Caio? Só tem que estudar o mundo, porque o cérebro, meu amigo, é o mundo, é tudo. Quer dizer, o que ainda tem para se estudar, olha, mais de 50 gerações e ainda não vai ter chegado lá. Realmente, olha, muito obrigado pela sua palestra. Todos os comentários aqui são elogiosos. Professor André Oxley, Babinski, né, professor Babinski, o professor Rodrigo Mota, todos aqui elogiaram sua palestra, vários alunos aqui elogiando. Muito obrigado por tudo.
agradecemos a tua presença, tá? Que Deus te abençoe, porque você continue sendo esse grande profissional que você é, e que vai muito além do que você é docente. Obrigado, professor Manaia. Agora, né, vai ficar aqui o professor Babinski, né, que vai assumir agora os trabalhos daqui para frente. Professor Caio, muito obrigado. Que Deus te abençoe.